O Internacional trabalha com os portões fechados nesta terça-feira, para enfrentar o Atlético Paranaense nesta quinta pelo Campeonato Brasileiro. Todos os jogadores estão à disposição, com exceção de Pedro Henrique, que segue se recuperando de uma cirurgia no braço, o que traz a discussão sobre qual time o Inter vai mandar a campo em Curitiba. E cada vez mais cresce a ideia de um time com alguns titulares, seja começando a partida, ou seja, entrando no decorrer do confronto. Antes, uma atividade de finalizações foi aberta para a imprensa. A gente pôde acompanhar um pouco mais da metodologia do técnico Eduardo Cudê, que teve alguns detalhes sendo revelados pelo presidente Alessandro Barcelos em entrevista. O uso de categorias de base, como sparring em treinamentos, e um dado interessante: o Inter está recuperando a forma física. Na polêmica da arbitragem que toma conta do noticiário brasileiro, o Internacional se posicionou e enviou um dossiê para a CBF de erros cometidos contra o Inter. Esse é o Diário do Inter KTO desta terça-feira, 19 de setembro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo dessa terça-feira. Eu começo falando sobre o treinamento à tarde no CT Parque Gigante, que teve a parte mais importante sendo fechada para a imprensa, os treinamentos táticos de Eduardo Cudê, que está montando o time que primeiro vai enfrentar o Atlético Paranaense na próxima quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro e que, obviamente, depois vai enfrentar na outra semana o Fluminense pela Copa Libertadores da América, semifinal, que é o grande objetivo colorado ao longo dessa temporada. Mas, antes do treinamento ser fechado, a gente pôde acompanhar uma parte aberta da atividade bem interessante. Isso que você está vendo aí na tela. Finalizações. A gente, pela primeira vez, viu um treino de finalizações sendo aberto pelo técnico Eduardo Cudê, e aí houve uma movimentação ali, o cara da direita cruzava, dois entravam na área para finalizar. E a gente teve poucos destaques, é verdade, por ser uma atividade de aquecimento, o nível desse treinamento, e isso é normal que se ocorra, ele foi bem baixo, mas deu pra gente ver alguma coisa. Os goleiros trabalhando pelo menos, o Kehler de um lado, do outro lado o Rocher, de um lado era Kehler e Antony, do outro lado o Rocher e o Emerson Júnior, trabalhando bastante naquela intensidade, naquele ambiente de intensidade que o Cudê coloca em suas atividades. A gente pôde ver isso no treinamento dessa terça-feira no CT Parque Gigante, tá? Todos os jogadores estão à disposição do técnico Eduardo Cudê para enfrentar o Atlético Paranaense. Todos estiveram na atividade dessa terça-feira. Apenas um está no departamento médico, que é o Pedro Henrique. Ele segue se recuperando de uma lesão no braço, de uma cirurgia, de um procedimento cirúrgico que ele passou no braço e, por isso, não pode jogar, está ainda em processo de recuperação, fazendo fisioterapia para recuperar o braço e aí poder voltar ao gramado. Isso deve durar aí mais 2 semanas, mais ou menos, tá? Mas os demais jogadores todos à disposição. Johnny e Vitão amplamente recuperados, plenamente recuperados para enfrentar o Atlético Paranaense na quinta. E a discussão, ela segue sendo qual time o Inter vai colocar em Curitiba, ou que estágio de time. Vai colocar um time titular? Vai colocar uma equipe alternativa? Vai colocar um misto? Essa é a discussão interna, que já está definida, mas o Inter está fazendo um pouco de mistério a respeito disso. Mesmo que o presidente tenha dado uma pista de que o Inter vai tentar colocar um time mais forte contra o Atlético Paranaense, tá? A grande tendência é que vá a campo um time misto, tá? Quase titular, com algumas peças ficando de fora, Johnny e Vitão, por exemplo. E aqueles jogadores que não forem titulares vão ficar pelo menos no banco. Essa é a tendência para enfrentar o Atlético Paranaense, mas é claro que mais detalhes a gente vai saber amanhã. O Inter embarca para Curitiba nessa quarta-feira, fazendo, enfim, as últimas atividades antes de enfrentar o Atlético Paranaense, tá? Bom, na tarde desta terça-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando a respeito dos treinamentos de Eduardo Cudê e de algumas revelações que foram feitas pelo presidente Alessandro Barcelos, tá? Revelações a respeito de mecanismos que o Cudê utiliza para, por exemplo, deixar o time titular e o time reserva no mesmo nível de treinamento, tá? Ele usa as categorias de base do clube como sparring e dessa forma ele pode fazer com que os dois times, o titular e o reserva, sejam treinados.
e também ajuda a categoria de base na convivência ali com o time titular. O presidente Barcelos também fez revelações sobre a melhora física do Inter, que foi, nos dados, gritante contra o São Paulo, e ele revela isso, e fala também sobre um cenário do futebol brasileiro, de que o Inter, por mais que tenha melhorado o elenco, ainda não tem condições de brigar por todos os campeonatos. Eu mostro isso aqui nesse vídeo, é só clicar para assistir e saber um pouco mais do que o presidente falou em uma bela entrevista pro pessoal do GE. Globo, Tomás Rames e o Bruno Ravazoli, tá? Bom, o assunto dessa terça-feira é arbitragem no futebol brasileiro, em função do pênalti não marcado para o Grêmio contra a equipe do Corinthians. O Wilton Pereira Sampaio era o árbitro da partida, aquele que já prejudicou o Internacional em várias oportunidades, e o Emerson de Almeida Ferreira era o árbitro de vídeo. Detalhe, o Emerson de Almeida Ferreira era o árbitro de vídeo que não marcou o pênalti em cima do Ener Valencia contra o Bragantino, ou não solicitou a revisão desse lance, e que não solicitou a revisão do lance em cima do Arangues contra o Fortaleza, tá? 2 lances que foram muito reclamados pelo Internacional ao longo dos últimos dias, tá? E o Inter tem uma posição com a arbitragem contra a CBF. E nos bastidores, o Inter não exatamente se solidariza, mas se junta ao Grêmio nas reclamações sobre o nível da arbitragem e sobre o nível das revisões do árbitro de vídeo nesse campeonato, tá? Tanto que, e aí o pessoal do Globoesporte.com apurou, o Inter fez um dossiê entregue à comissão de arbitragem da CBF na última quinta-feira em uma reunião, em uma visita, na verdade, feita pelo Felipe Becker, vice-presidente de futebol do Inter, e pelo José Olavo Bisol, diretor de futebol do Internacional. Estão nesse dossiê os lances Inter e Cruzeiro 0-0, primeiro turno, um pênalti em cima do Alan Patrick. Depois, 0-0 contra o Bragantino, lá em Bragança Paulista, o pênalti em cima do Ener Valencia. 1-0 pro Fortaleza no Beira-Rio, esse lance, que era o Emerson de Almeida Ferreira, também o árbitro de vídeo. Que o Luiz Adriano é puxado na área, depois o Arangues é acertado por um chute. Inter e Fortaleza tem mais um lance ainda, pedido, que é de um pênalti em cima do Luiz Adriano, isso foi colocado no dossiê. Flamengo e Inter, aquele pênalti em cima do Pedro Henrique no Maracanã, foi colocado nesse dossiê. E Goiás e Inter, esse último lance agora que o Ener Valencia sofre um carrinho dentro da área, que pra mim foi pênalti, enfim, e o árbitro de vídeo sequer chamou. Esses lances foram colocados em um dossiê e entregue à CBF. O Inter, sim, está criticando publicamente a arbitragem e sim tem uma posição contra a arbitragem, assim como a do Grêmio. E se junta ao Grêmio nessa reclamação sobre os erros que vem acontecendo no Campeonato Brasileiro, tá? Pra fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds dessa semana, dessa quarta-feira, porque tem Champions League. Por exemplo, Real Madrid e União Berlim. Odd do Real Madrid 1.4, empate 5.3, União Berlim 7.5. Tem também Bayern de Munique e Manchester United. Odd do Bayern 1.5, empate 4.75, Manchester United está pagando 6. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!